Sempre quando eu era religiosa, né? No momento que eu era religiosa, eu falava com Deus, conversava de joelho, e ele nunca me falava comigo, eu ficava me questionando. Por que que o pastor, né, fala que Deus fala com ele, conversa com ele e não conversa comigo, né? Você fica constrangido com isso. Muitas vezes eu fiquei de oração, antes de dormir ficava falando com Jesus, com Deus, pedindo orações, pedindo as coisas, né? Pra você conquistar essas coisas, porque a maioria das orações dos religiosos, desses religiosos crentes, é pedindo as coisas, é mais pedindo do que agradecendo. E eu ficava agradecida, mas ao mesmo tempo eu ficava pedindo muitas coisas também. Mas eu ficava me perguntando, se eu converso com qualquer tipo de pessoa na minha vida, no meu dia a dia, e a pessoa me responde, uma pessoa consegue conversar comigo, consegue falar comigo, por que que quando eu falo com Deus, ele não me responde? Aí muitas pessoas vão tentar justificar que ele só responde na base do sofrimento. Na base de as pessoas fazerem as coisas por você e você dizer que foi Deus. Atribuir isso a Deus. Não, eu queria mesmo que ele parecesse e ele dissesse, parecesse pra mim, conversando, falando, dizendo que foi realmente aquilo ali. Mas, né, eu ficava pensando, não, né, não é possível isso. Se eu quero saber se realmente ele fala comigo. Se eu falo com ele, por que ele não fala comigo? Porque simplesmente Deus não tá nem aí pra você, entendeu? Deus, esse Deus que as pessoas acreditam, é um Deus que fala na base da mente das pessoas, do coração das pessoas. E só fala na boca das pessoas. As pessoas que criaram esse Deus, e elas que vão falar com vocês, dizendo que está falando em nome de Deus, mas na verdade é em nome delas. Esse é o pensamento. A conversa, as coisas que esses religiosos falam, é simplesmente ele tentando passar a imagem e o amor desse Deus. Porque são eles mesmos, né? Que faz a maldade com as pessoas. O ser humano que faz a maldade, faz o mal para as pessoas, né? Ajuda outras pessoas, faz o bem. Não Deus, não a divindade. Entendeu? Mas eu ficava me questionando, porque se Deus apareceu nos filmes, apareceu nas histórias da Bíblia, apareceu para Moisés, apareceu para ser quem, conversou, né? E por que que ele não pode aparecer para você? Não pode aparecer para mim? Porque quando eu acreditava nele, ele não falava comigo, conversava, nem aparecia para mim. Você já se perguntou por isso? Então, ele nunca conversou comigo. Isso eu posso ter certeza. Eu fui uma das religiosas, uma das crentes, muito fervorosa, que acreditava em tudo mesmo. Ele nunca falou comigo. Eu pedi a resposta, eu pedi a oração, até mesmo quando eu estava sentindo alguma dor, alguma coisa assim, para me curar, eu falava com ele para pedir minha cura. E ele não me respondia, não dava minha cura, né? Então, não, Deus só responde na base das coisas que acontecem no mundo, né? Como ele deixou a ciência, deixou não sei o quê, deixou não sei o quê. Não tem como acreditar nisso. Isso aí foram pessoas que desenvolveram, não foram sabedoria de uma divindade. Até porque, né? Quantas pessoas, né, sofreram, perderam suas vidas por conta da não ter ciência. Aí vem dizer que agora, porque tem ciência, foi Deus que deu sabedoria, e porque não trouxe antes, ele não trouxe antes mesmo, né? Para poder diminuir, né, o sofrimento humano. Na verdade, ninguém conversa com Deus nenhum. Na verdade, é que as pessoas têm uma carência de falta de que elas querem pertencer a algo divino ou querem se sentir especiais. Por isso que elas ficam achando que está falando com alguém ou pertence a alguém ou alguém está ouvindo ela, né? Porque elas se sentem carentes, né? Elas querem desabafar.
Às vezes era pra estar desabafando lá né, como é que fala, no psicólogo, terapeuta, né? Que realmente essas pessoas, né, elas trabalham para isso e vai realmente conversar com você. Se você quer um consolo, de alguém ouvir você, te dar conselhos ou te ajudar, vai pro psicólogo. Antigamente, as pessoas religiosas, antigamente, 2000 anos atrás, né? 1000 anos atrás, as pessoas não tinham terapeuta, não tinham psicólogo, não tinha ciência, não tinha medicina. E elas achavam que falando sozinha com alguma divindade, achando que tá falando com alguma divindade sozinha, elas aquilo ali trazia um conforto para elas, né? Deixava elas mais seguras, ou tirava mais algum peso na consciência, pedindo perdão a alguma divindade, porque fazia o mal às pessoas, tirava a vida de pessoas, abusava de crianças, sequestrava crianças, fazia maldade com as pessoas, ia pra cadeia. Aí elas pensavam, então se eu tô com tanto peso na consciência aqui, né, que eu vou ter que pedir eu tenho que falar com algo, tenho que confessar isso, e a única coisa que eu vou confessar é para alguma divindade imaginária, vou confessar, né, porque isso vai trazer conforto, vai diminuir o peso na consciência, né, porque as pessoas não tinham, né, elas queriam tirar aquele peso, e para eles tentar se livrar daquele peso, tinha que se abrir a mente conversando com a divindade, né, para tirar aquele peso. Mas é o que mais acontece, né? Hoje, né? As pessoas fazem a maldade sabendo, fazendo mal, sabendo que vai ter um perdão de um Deus, né? De uma divindade. E por isso que elas voltam a fazer tudo de novo. É a mesma coisa do povo antigamente fazia essas coisas, né? Hoje a gente tem a explicação. O ser humano é mau, né? Se ele faz o mal, ele precisa pagar. Ele precisa se confessar para ele mesmo, culpar ele mesmo, não culpar o diabo, não culpar Satanás, não culpar Deus. E se confessar, né? Enfim. Por isso que as pessoas ficavam conversando, achando que está conversando com a divindade para trazer um conforto para elas. Para dizer que está falando com a divindade, mas na verdade está falando com ninguém. E que uma divindade te perdoou para você tirar aquele peso daquela maldade que tu fez. Mas na verdade não vai tirar. Porque na verdade não existe divindade nenhuma, não existe Deus nenhum que vai perdoar, que não perdoou e nem vai perdoar teus pecados. Pecados ou tuas coisas ruins que tu fez. Entendeu? Por isso que as pessoas fazem as coisas mal feitas, sabendo que vai ter um perdão de um Deus, né? Ou que pode fazer melhor, tem a segunda chance. Então não tem segunda chance, né? Então é isso. Então, ninguém fala com Deus nenhum. Não tem negócio de profecia, de revelação. Isso aí é coisa da cabeça das pessoas, entendeu? Cadê que alguém fala com Deus, conversa com Deus e conversa com Deus, tem tanta intimidade com Deus? Alguém aí, algum religioso, algum pastor, alguém que vem para as redes sociais e diz aonde as crianças que estão sequestradas, aonde elas estão, né? Porque esse Deus é todo poderoso, né? Ele deve saber onde estão essas crianças e pode ajudar as pessoas. Por que ninguém faz isso? Porque ninguém tem intimidade com nenhum Deus. Porque se tivesse realmente, muitas crianças que foram sequestradas, que estão sendo sequestradas, eram para essas crianças aparecerem. Se tivesse realmente alguém com intimidade com alguma divindade, né? E não tem lógica isso, gente. Você dizer que conversa com Deus, fala com Deus, que algum Deus te responde, se tudo que tu ora, tu pede, todas as orações que você faz, Deus já sabia, sendo um Deus onisciente, né? Um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, antes mesmo você falar, antes mesmo você pensar, ele já sabia. Então que lógica é essa, você ficar orando, né? Mesmo você... Tô suando, gente, aqui tá calor, viu? Antes mesmo de você orar, ele já sabia que as suas palavras e por que você vai ficar
se preocupando em oração ou pedindo oração. Se realmente, se ele já sabe de tudo, se você antes mesmo de você falar, ele já sabe. Então é sem lógica ele ser onisciente, tudo que não é só apenas oração antes de você falar, é tudo que você faz ele já sabia. E por que que eu tenho que as pessoas ficam achando ruim pelas atitudes das pessoas se uma divindade já sabia de tudo isso, né? Antes mesmo da humanidade acontecer ou fazer alguma coisa, né? Então é lógica isso, né? Sem lógica isso, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.